Lucas, capítulo 13. Aqui, Jesus, ele quebra aqui uma linha de pensamento que nós temos errado. Às vezes, as pessoas veem uma pessoa passando por uma situação difícil, algo mal que aconteceu com ela, e associa aquilo a erros, a pecado. Não porque está sofrendo é por causa disso, é por causa daquilo. Mas entenda bem, se Deus fosse todo o tempo nos castigar pelos nossos erros, a gente não está nem mais nesse mundo. Não é isso. Logicamente que há alguns erros, que algumas pessoas, algum estilo de vida errada vai levar a sofrimento, mas não a castigo, mas consequências por causa do próprio caminho que a pessoa está trilhando. Por exemplo, uma pessoa que se envolve com crime, fica roubando, matando, possivelmente ela vai acabar encontrando isso lá na frente, que ela vai encontrar um mais louco do que ela depois. Isso pode acontecer também, mas não pelo castigo, porque essa pessoa é muito errada. Porque senão, pessoas que não vivem tão erradas assim, pessoas que nós chamamos de pessoas boas, não acontecia nada de ruim com ela. E só as pessoas que vivem fazendo coisa errada que acontecer coisa ruim com ela. E quando nós olhamos, e a Bíblia já nos adverte disso, que pessoas boas também passam por situações. A própria Bíblia diz que o que sucede ao bom, ao justo, também ao injusto. Sucede coisas. Porque nesse mundo que vivemos, esse tipo de coisa. O povo de Israel tinha muito isso de associar uma situação ruim, algo ruim que aconteceu com alguém, ao pecado. Eu creio que também tem muito disso. E eles foram até Jesus com essa ideia, por umas pessoas que foram mortas pelo rei Herodes. E diz assim: e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Então nós vemos aqui eram os galileus que estavam fazendo alguns sacrifícios ali, com certeza sacrifícios contrários, errados, a ídolos, e de alguma forma o rei, o Pilatos, o governador, ele soube daquilo, alguma coisa ali que não estava certo perante a lei romana, e aquele povo foram até morto e misturaram até o sangue deles na hora com os sacrifícios que ele estava fazendo. Quer dizer, o sacrifício estava matando animal, aí misturou tudo. E aí criou essa ideia, tá vendo? Aconteceu isso porque ele estava fazendo coisa errada. Então aí pensaram estava contrário contra Deus, estava fazendo oferecer sacrifício. Dá para entender aqui que ele estava oferecendo sacrifícios idólatras. Aí eles acharam que aquilo foi um castigo de Deus para aquelas pessoas. Aí o versículo 2, Jesus diz assim: e respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Então vocês estão achando que aconteceu isso, que eles eram muito pecadores, era um castigo por eles estarem muito errados. Aí Jesus diz: não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em outras palavras, vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Não. Se vocês também se arrependerem dos seus pecados, mesmo que vocês não estejam cometendo o que eles cometeram, vocês vão morrer igual a eles. Esse igual aqui não era na condição humana que eles morreram, mas na condição espiritual, quer dizer, no pecado. No pecado. Quem entenda bem? A gente, tem pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu sou isso, sou aquilo. Só que Deus, Ele olha o nosso coração, e não precisa eu estar fazendo algo escandaloso, não precisa eu estar fazendo algo muito maldoso perante a sociedade, mas como ser humano, eu tenho falhas.
Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava pregando, muitos creram nele, mas ele não confiava neles, porque ele sabe o que tem no coração do homem. Deus sabe o que tem no coração da pessoa. Às vezes a pessoa, nas suas atitudes, não demonstra nada, mas como ser humano, ele também tem coisa ruim, porque como ser humanos, nós somos tentados a guardar mágoa, nós somos tentados a ter coisas, sentimentos que não são bons, e que alguém que está do nosso lado não vê, mas Deus vê tudo. Deus sabe tudo sobre nós. Tem coisas que nós nem sabemos sobre nós. Para a gente está tudo bem. Deus sabe, até que Deus nos mostra. Como assim? Davi fez uma oração, ele disse: Deus, me expurga dos meus pecados, até daqueles que me são ocultos. Quer dizer, coisas que para mim está tudo bem, eu não estou nem percebendo, mas se houver, sabe que vê que aquilo é errado. Que aquelas coisas que às vezes a pessoa acha que está tudo bem. Isso aí acontece muito quando nós estamos lendo a palavra de Deus e a palavra nos abre o entendimento e nos mostra, e você se compara e diz: puxa, eu preciso melhorar aqui. Quer dizer, era algo que você até aquele momento você não tinha percebido. Isso aconteceu com Isaías, o profeta Isaías. Você pega Isaías capítulo 5 e 6, principalmente o capítulo 6, Isaías ele vem dizendo assim: ai dos que fazem isso, ai dos que faz aquilo. E ele vem falando de muita gente que anda em pecado, fazendo coisas erradas. Aí tem uma visão do trono de Deus. Aí muda o discurso de Isaías. Já não é mais aqueles que fazem isso ou faz aquilo. Ele diz: ai de mim. Porque aí ele consegue se enxergar que ele também não é perfeito. E ele fala: ai de mim, que sou uma pessoa de lábios impuros, habitando em meio a um povo de impuros lábios. Então antes ele estava vendo só o que os outros tinham ele, agora ele está enxergando que ele também, ele não é diferente dos demais. Você imagina, eu fico pensando, Isaías dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. Com certeza o profeta Isaías não andava falando palavrões, não andava falando coisas que não devem, mas ele entendeu que como ser humano, às vezes ele falava coisas que eram impuras perante Deus, que não era puro. Às vezes é uma reclamação, uma murmuração, ou até mesmo um comentário que não deveríamos fazer de alguém. Ele percebeu que ele tinha coisas impuras. Então nós temos que entender que se Deus fosse nos punir pelos nossos erros, a gente não estava mais nem aqui. E aqui era o caso deles. Aí diz assim, aí Jesus continua: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, teve um grupo de pessoas, caiu uma torre sobre eles, e aí os judeus já tinham naquela: puxa, os caras morreram num acidente, esse camarada estava de bem com Deus, não, estava errado. Aí Jesus disse: não é por isso, não é por isso. Eu posso dizer para vocês que eles não eram mais pecadores do que aí Jesus coloca, engloba toda a cidade, do que toda a cidade de Jerusalém. E se vocês não se arrependerem, morrerão como eles, não esmagados na queda de uma torre, no acidente, mas sim morrerão em pecado. O que é que Jesus nos ensina aqui? Que o homem, por mais que ele se ache justo, um homem, por mais que ele se ache correto, mas ele ainda é um pecador. Ele ainda carece do perdão de Deus. Ele ainda carece da bênção de Deus. Ele ainda carece da misericórdia de Deus. O homem por si mesmo não consegue. Ele pode se achar limpo, mas ele tem falhas, ele tem defeitos, ele tem pecado, porque ele é homem, ele é ser humano. É isso que Jesus estava dizendo. E ele estava dizendo para eles: vocês acham que aqueles que sofreram o castigo, que foi por causa dos erros deles, do pecado deles, porque eles eram muito pecadores? Não, não foi por isso. É coisas que aconteceram, foi um acidente que aconteceu. Isso é muito bom para a gente acordar, para a gente não ficar, porque às vezes, por exemplo, de vez em quando a gente vê acontecendo algumas tragédias, né? Às vezes é enchente no lugar, é uma coisa e outra, e acaba destruindo ali um povo, matando gente,
às vezes pessoas perdendo bens, e logo vêm pessoas, principalmente hoje com a internet, com aquelas histórias, que aquele povo é assim, que aquele povo é assado, como se ele fosse perfeito. Uma coisa nós temos que entender, nós nunca devemos, e o ser humano faz muito isso, nos medir com o erro do outro. Porque às vezes a pessoa quer se justificar que ela é boa, olhando para alguém que cometeu algo muito errado. Mas se ela olhar para si mesma, ela vai ver que ela também tem seus erros, tem seus defeitos. E nós temos que entender que o meu pecado diante de Deus, ele não é diferente do pecado do outro que está lá fazendo coisas escandalosas. É pecado também que separa Deus. Qualquer pecado não vai nos separar de Deus. Não importa se é aquele que está mergulhado na maior sujeira, não importa se é aquele que está fazendo coisas perversas, ou se é aquele que até tem uma vidinha até correta, até a sociedade o aprova, mas ele também tem pecado que precisa se arrepender e que carece de Deus. E é isso que Jesus deixa bem claro para nós isso. Eu acho que nós devemos acordar para aquilo que Daniel, deixa eu pegar aqui, Daniel ele fala numa oração que ele faz, mas antes de ir para Daniel, eu quero ir aqui em Lucas ainda, capítulo 18, abre lá, Lucas 18, que aqui está o exemplo de pessoa que se mede no erro do outro e se acha pura se comparando a alguém. E aí Jesus diz, olha, toma cuidado disso, isso é perigoso. Porque tem gente que é assim, tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Então para ela está perfeita. Só que o homem, dependente de quem ele seja, ele diante de Deus ele não é puro. Ele só se purifica andando. Na verdade, nós somos completamente dependentes de Deus. Aqui, Lucas 18, versículo 9, Jesus conta uma parábola e ele nos dá um ensinamento. E diz também esta parábola, Lucas 18, 9: há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só, ele está pregando para um grupo de pessoas que se achava justo, tinha uma confiança. Quer dizer, aquela pessoa que ela olha para as suas atitudes, ela olha para a sua maneira de ver, e ela realmente vamos dizer assim, tem uma maneira correta de andar perante a sociedade. Só que nós temos que entender uma coisa, que no padrão de Deus é muito mais elevado que do ser humano. Tem gente que eu olho para ela, você olha para ela, a gente diz, fulano é uma boa pessoa, fulano é uma pessoa correta, fulano é gente fina. Deus não vai falar isso de ninguém. Deus tem um padrão mais elevado, porque Deus é perfeito, Deus é santo. Então Deus, e outra coisa, às vezes você olhamos para alguém dizendo, fulano é gente boa, fulano é gente maravilhosa, fulano é isso, é aquilo, mas nós não sabemos o que está no coração da pessoa. Deus sabe o que está no coração, Deus sabe até as intenções de coração de uma pessoa. Então é muito fácil para o homem ele criar uma farsa diante das pessoas, mas diante de Deus não. Mas mesmo que o homem seja perfeito, tenha princípios, mas ele ainda tem pecado. Então aqui esse povo se achava justo e desprezava os outros. Aí diz no 10: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Você veja bem a oração dele. Ele estava se comparando com pessoas, mas ele não se comparou com ninguém correto, comparou com algumas pessoas que tudo que ele julgava que vivia no pecado, que são roubadores. Quer dizer, eu não roubo ninguém, não faço mal a ninguém, né? Roubadores, injustos, adúlteros. Eu ando correto, não ando de adultério, eu ando de bem. Parabéns. Mas isso não torna você uma pessoa perfeita, correta. Você também tem erros.
Então esse homem estava dizendo, então nós estamos vendo aqui que esse fariseu, só para você saber o que era a classe dos fariseus, porque quando a gente fala de fariseu, dá a entender, porque Jesus deu muita bronca neles, que eles eram um povo muito errado, e não era. Os fariseus eram as pessoas religiosas, zelosas pela religião, eram aquelas pessoas que os homens olhavam e via neles exemplo. Só que Jesus, que conhece o coração, Jesus viu as falhas deles e disse, vocês querem ser muito perfeitos, mas vocês não são. É como se Jesus estivesse hoje e ele estivesse corrigindo os crentes. O crente, o que está se achando perfeito, eram os fariseus. Os fariseus era a classe religiosa, era a classe que por isso que esse fariseu vai olhar e ele diz assim, olha, eu não sou como esse homem, eu não sou roubador, eu não sou adúltero. Com certeza ele não era mesmo. Jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Era um homem bem religioso, bem zeloso, bem cuidador da sua religião. Então, quando ele olhou para o outro que não fazia aquilo, ele se achou melhor. Entenda bem, preste atenção, nós não podemos nunca nos acharmos melhor que os outros, que outra pessoa. Mas o camarada está cometendo coisas que é absurdo, mas o pecado absurdo dele não é diferente do meu pecado, que não é o absurdo. Se eu também cometo pecado, eu estou na mesma condição, preciso, como ele carece de Deus, eu também careço. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está vivendo uma vida muito errada, aí a gente diz assim, esse camarada está precisando muito de Deus, como se eu não tivesse, como se o outro que parece certinho não tivesse. Aliás, tem pessoas que você olhando é um exemplo de pessoas, é quem mais está precisando, porque está numa arrogância tão grande, achando que é perfeito, achando que não precisa do Evangelho, é quem mais está precisando. É aquilo que eu digo sempre, que às vezes acontece com as mães. A mãe chega, vai pedir oração para os filhos ao pastor. Aí chega, eu lembro antigamente as mães vinham com aquele montão de fotos, aí apresenta as fotos da família. Pastor, eu quero que você ore por esse menino aqui, que esse menino está complicado, está andando com más companhias, está assim, está assado, está precisando muito do agir de Deus. Aí depois que fala daquele que ela acha que está pior, aí chega do outro. E você ora aqui também por esse aqui. Esse aqui, não, esse aqui está bem empregado, está estudando, está bem casado, está tudo bem, só não aceitou Jesus. Está no mesmo perigo que o outro. Não importa. É sério, irmãos. A gente tem uma questão de achar que um pecado é pior que o outro. Não é, pecado é pecado, e todo pecado separa de Deus. Pode ser perante a sociedade. É como, por exemplo, vamos dizer, um pai, ele descobriu que o filho se envolveu, que o filho agora está no homossexualismo. Meu filho precisa de oração, porque se ele morrer assim vai para o inferno. E o que não está, mas está namorando hoje com uma menina, amanhã com outra, está no pecado, vai para o inferno também, meu filho. Pecado é pecado, não existe isso, não. Nós podemos, com preconceito de algumas coisas, achar que algo é demais, mas não é. O outro também que é hétero, mas está lá, todo dia está com a coleguinha, todo dia está com a menininha, se relacionando sem ser casado, está no mesmo perigo. Agora só o outro, porque tem outra preferência? Não. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando de pecado. Pecado, não tem um pior do que esse não tem. A gente fala de pecado. Mas voltando aqui, deixa eu me encontrar aqui. Então o publicano, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Presta atenção aqui, isso é importante. O publicano era um pecador? Era. Vivia em práticas
errada, que ele mesmo percebia, ele iria. Só que ele chegou diante de Deus, compreendendo: eu careço do perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu tenho errado. O outro fariseu tinha uma vida aparentemente certinha, mas tinha pecado também. Qual foi o erro do fariseu e do pecador aqui, do publicano? Qual foi o erro? O erro do fariseu foi se achar tão perfeito que achava que não precisava mais de Deus, não carecia do perdão de Deus. Estou muito bem pela pessoa que eu sou. O pecador não, tinha até mais pecado, tinha uma vida até bem mais feia que a do fariseu. Mas, no entanto, ele reconheceu: sou pecador e eu careço do perdão. Eu careço de Deus para ser perdoado. Isso aqui é o que Jesus está nos ensinando. Não é questão do quanto, aí as pessoas acontecem coisas, foi por causa que a pessoa é errada, por causa dessa pessoa. Não, meu irmão, não foi por isso. Porque se fosse por erro, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros. Todos erros. Eu estou falando no sentido punição de Deus. Se Deus fosse punir o pecado, Ele ia punir todo mundo. Agora, o que nós precisamos é reconhecer que carecemos de Deus. Nós devemos fazer como fez Daniel. Vamos lá, Daniel, para a gente encerrar. Daniel fez uma oração, que eu creio que é uma oração bem sábia. Daniel, depois de Ezequiel, nós temos Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 9. Daniel 9, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então, a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então eu tenho que entender: eu erro, eu sou falho, mas quando eu falhar, eu tenho que ir até o meu Deus, contando com o quê? Com a misericórdia dele e com o perdão que ele tem para mim. E no versículo, ainda aqui, no versículo 18, Daniel diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Quer dizer, estou orando, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua bênção, não confiando na minha própria justiça ou na nossa própria justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Nós devemos sempre contar com a misericórdia de Deus, mesmo que a gente olhe, Daniel está orando aqui, Daniel era um homem correto, mas ele disse: Deus, eu não estou te buscando confiado na minha própria justiça, eu estou te buscando confiado nas tuas muitas misericórdias, porque é justamente elas que nos mantêm de pé. Isso aqui é importante, porque se a gente for orar, olhando para a nossa perfeição, nós não vamos acreditar que vai ter bênção para nós. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, lembrando, Deus tem o perdão que eu preciso, Deus tem misericórdia, tem a misericórdia que eu preciso, então eu tenho certeza que em Deus, na bondade dele, eu vou confiar, na justiça dele eu vou confiar e eu vou ser ajudado, não na minha perfeição, não o quanto eu sou correto, porque eu tenho minhas falhas. Amém, Jesus? Então vamos relaxar, andar tudo errado e acabou. Não, aí a gente vamos procurar nos corrigirmos com a palavra, para a gente ter uma plena comunhão com Ele e confiança de chegar diante dele, mas sempre crendo na bondade dele, no perdão e na misericórdia. Amém, Jesus? E nunca olhando para outra pessoa e nos medindo no erro dela. Não, essa pessoa faz isso, eu não. Bom, ela pode cometer pecado que cause escândalo, que cause, que seja extravagante. E você e eu não, mas isso não quer dizer que nós somos melhor do que ela em termos de ser, porque se eu não cometo esse pecado dela, que é escandaloso,
Então eu tenho também meus erros, meus defeitos, que são pecados também, porque eu sou ser humano. Então, como aquela pessoa que está numa vida muito suja, carece da ajuda de Deus, eu também careço. Amém? Todos nós estamos no mesmo barco, dependendo do agir de Deus, da misericórdia, do perdão e da bondade de Deus. Amém?